A função entalpia, designada pela letra H, é uma função inventada e é definida como a soma da energia interna com o produto de pressão por volume. Se aplicarmos o operador delta, temos que a variação de entalpia de um processo é igual à soma da variação da energia interna com a variação do produto de pressão por volume. Faremos agora a restrição de considerarmos que o processo ocorre a pressão constante. Assim, a variação de entalpia de um processo é igual à soma da variação da energia interna com o produto da pressão pela variação de volume. Substituindo agora a variação da energia interna pelo enunciado da primeira lei da termodinâmica e o trabalho por menos o produto da pressão pelo volume, chegamos ao equivalente da variação de entalpia de um processo. Ele é o calor trocado em um processo que ocorre a pressão constante. Lembre-se que a variação de energia interna é o calor trocado em um processo que ocorre a volume constante. Processos envolvendo somente sólidos e líquidos, considerados quase incompressíveis, têm o produto pressão por variação de volume praticamente nulo, fazendo com que para esses a variação de energia interna seja praticamente igual à variação de entalpia. Como a entalpia admite o operador delta, ela também é uma função de estado, como representado no gráfico ao lado. A termoquímica é um ramo da termodinâmica que estuda a troca de calor que acompanha processos como misturas, transições de fase e reações químicas. Esse calor é usualmente expressado em termos de variação de entalpia. Precisaremos, antes de prosseguir, fazer algumas definições. Começamos por estado padrão, que é a forma mais estável de uma substância nas condições padrão, que são pressão igual a 1 atmosfera e temperatura igual a 298 Kelvin. Modernamente, está se definindo o estado padrão como a pressão sendo igual a 1 bar, que equivale a 1,03 atmosfera. Assim, o estado padrão da água é líquido e do oxigênio é a espécie diatômica, mais estável nas condições padrão que o ozônio, também gasoso. Também precisamos definir equação termoquímica. Uma equação termoquímica é simplesmente uma reação química na qual explicita-se qual o calor envolvido na mesma. Neste primeiro exemplo, temos a equação termoquímica que pode ser traduzida como a de combustão do metano. O calor associado a essa reação pode ser chamado calor de combustão do metano. Na segunda reação, apresentamos o que podemos chamar de calor de combustão de meio mol de nitrogênio gasoso gerando NO2. Se pensarmos do ponto de vista do NO2, este também poderia ser chamado de calor de formação para o NO2. A reação vermelha também forma NO2, mas vê-se que o calor envolvido é diferente. Assim, necessitamos de uma melhor definição de calor de formação, que seja unívoca. Calor de formação é então definido como o calor envolvido na formação de um mol da substância a partir dos elementos que a constituem, estando estes nos seus respectivos estado padrão. Assim, a reação de formação do N2 é a apresentada abaixo, e o calor de formação do NO2 é 33,2 kJ. Uma consequência não evidente à primeira vista é que o calor de formação de um elemento no seu estado padrão é zero. Vejamos, por exemplo, qual seria o calor de formação do ferro sólido, ou seja, ferro no seu estado padrão. Ao aplicarmos a definição de reação de formação, vemos que o elemento que lhe dá origem é o próprio ferro. Como, por definição, este tem de estar no seu estado padrão, a reação de formação do ferro no seu estado padrão é a abaixo. A variação de entalpia associada a essa reação seria a entalpia do estado final menos a entalpia do estado inicial. Como vimos anteriormente, a entalpia é uma função de estado, então a expressão acima é igual a zero. Esse raciocínio pode ser estendido a qualquer elemento no seu respectivo estado padrão,
e todos os elementos no seu estado padrão têm calor de formação igual a zero. A lei de Hess diz que a variação de entalpia de uma reação química depende apenas dos estados inicial e final, não importando o caminho da reação. Isso não nos surpreende, uma vez que já dissemos que a entalpia é uma função de estado. Entretanto, vamos abordar a lei de Hess de uma outra maneira. Uma reação química parte de um estado inicial, ou seja, os reagentes, e chega a um estado final, os produtos. Se a reação ocorrer de forma linear, temos a variação de entalpia da reação, aqui chamada de ΔH da reação. Entretanto, se a reação passar por um caminho intermediário, teremos o ΔH associado ao caminho reagentes, estado intermediário, e o deste aos produtos, que chamamos de ΔH1 e ΔH2, respectivamente. Ora, como a entalpia é uma função de estado, o ΔH da reação tem que ser obrigatoriamente igual à soma de ΔH1 com ΔH2. Em seguida, passaremos a um exemplo numérico. Se quisermos determinar o calor de formação do monóxido de carbono, poderíamos pensar em colocar 1 mol de carbono grafite e meio mol de oxigênio molecular em um reator fechado e medirmos o calor envolvido. Veremos mais tarde como isso se faz. Por enquanto, é necessário somente sabermos que podemos medir quantitativamente calores envolvidos em reações. Entretanto, para esta reação, isso não pode ser feito, uma vez que a reação não é seletiva, produzindo uma mistura de CO e CO2. Isso impede que a medida do calor de formação do monóxido de carbono possa ser feita de maneira direta. Entretanto, podemos fazer a reação com excesso de oxigênio, levando à oxidação total do carbono grafite a CO2, e medirmos o calor dessa reação. Também podemos fazer a reação de combustão do monóxido de carbono e medirmos o calor dessa reação. Vamos agora escrever a reação de combustão do CO2 e vamos imaginar a reação de desoxigenação parcial do dióxido de carbono, que é a reação inversa da combustão de monóxido de carbono. Claro que o calor associado a uma reação tem o valor invertido quando pensa-se na reação inversa. Se escrevermos agora a soma dessas duas reações e cancelarmos os termos correspondentes, temos que a reação resultante é a formação do monóxido de carbono. De acordo com a lei de Hess, o calor dessa reação é a soma dos calores das reações que lhe deram origem. Vamos agora escrever o mesmo raciocínio anterior na forma de diagrama de triângulo. A reação cujo calor queremos determinar é a reação direta, que está escrita na horizontal. Nós a imaginamos decomposta em duas. A primeira sendo a combustão total do carbono grafite, produzindo CO2, e a segunda, a desoxigenação parcial do CO2, produzindo CO. Ambas também estão representadas no diagrama. Nele, vê-se claramente que o calor da reação que pretendemos determinar é a soma do calor da primeira reação com o negativo do calor da segunda reação, exatamente o que fizemos na página anterior. Finalmente, vamos aplicar o diagrama de triângulo a uma outra reação, escolhendo um estado intermediário particular. Suponhamos que queiramos determinar o calor da reação entre HCl e NH3, formando cloreto de amônio. Vamos imaginar agora que a reação pudesse ser feita através da decomposição total dos reagentes nos elementos que lhes deram origem, seguida pela recombinação destes, formando o produto desejado. É muito fácil ver que a primeira reação é o inverso da soma das reações de formação dos reagentes. Então, o calor envolvido será menos a soma dos calores de formação dos reagentes. A segunda reação é claramente a reação de formação do produto. Como toda reação pode ser imaginada como ocorrendo pela decomposição de todos os reagentes nos elementos que lhes deram origem, seguida pela recombinação destes formando produtos, temos que, para qualquer reação química, a variação de entalpia pode ser dada pela diferença entre o somatório das entalpias de formação dos produtos e o somatório das entalpias de formação dos reagentes.